paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Amém? Aleluia, aleluia, Rei da Glória. Bendito é o teu nome. Bendito és tu, Santo. Aleluia. Vão entrando, se acomodando. Amém? Quem puder já pegar sua Bíblia. Hoje vamos ler o livro de Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Aos cristãos que estavam em Corinto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Vão entrando, se acomodando. A gente já começa, amém? Vamos deixar que mais pessoas sejam notificadas, mais pessoas entrem para serem abençoadas, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, amém? Ontem lemos o capítulo 10. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? São em nome de Jesus. Aleluia. Para mim teve travada durante algum tempo. Eu não sei se para vocês também. Vocês notaram alguma coisa? Notaram que estava meio travada a conexão? Já voltou? Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Conseguem me ouvir bem? Conseguem ver, ok? Aleluia, aleluia. Sim, sim, ok. Aqui estava travada, ficou uns segundos ainda travado, mas acho que agora já está ok, né? Amém, amém. Amém. Hoje vamos ler então 1 Coríntios capítulo 11, amém? Lembrando que o livro de Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo, amém? Essa primeira carta que foi enviada para o povo que estava em Corinto, né, que eram os crentes lá em Corinto, foi levada por Timóteo. Paulo escreveu a carta, enviou por Timóteo para esses crentes que estavam em Corinto, amém? Que estavam meio ali a criar um conflito entre eles, né? Uma separação, umas facções, umas divisões no grupo. Então Paulo manda esta carta para chamar a atenção, para, né, trazer de volta a essência, o objetivo principal, amém? Destes encontros, amém? Obrigado, Eloy Cardoso, my husband. Que Deus te abençoe. Obrigada, mamãe. Obrigada. Deus abençoe. Então, Paulo enviou essa carta, né, para esses crentes lá em Corinto para trazer a lembrança, a memória. Amém? Então, de vez em quando, nós precisamos disso mesmo. Nós precisamos que alguém nos dê uns puxões de orelha, alguém nos faça lembrar qual é o nosso objetivo aqui na Terra, porque nós não viemos aqui só passear. Amém? Nós que cremos no Senhor, nós que nos convertemos, nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, precisamos de continuar, precisamos de levar essa palavra, essa mensagem, essas boas novas para quem está no cativeiro. Quem são as pessoas que estão no cativeiro? Pessoas que não sabem que Jesus morreu para libertar as pessoas, amém? As pessoas estão presas no cativeiro do inimigo, nas mentiras de Satanás e não sabem que alguém já pagou o preço pela vida dela, alguém já morreu por ela, alguém já abriu
o cárcere, mas as pessoas não sabem, então estão ali presas. Então nós que conhecemos a verdade, nós que estamos a ler a verdade, nós que estamos na palavra, precisamos de levar essas boas novas, amém? Nós não podemos guardar para nós, não podemos estar a ver o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso colega sofrer e não levar as boas novas do Senhor, amém? Nós precisamos de levar a palavra, precisamos de que as pessoas entendam, amém? Que Jesus veio, morreu por nós, pagou o preço já está pago, a nossa conta já está liquidada, amém? Então só que as pessoas precisam de saber disso, amém? Então Paulo escreve para esses irmãos, né, para esses crentes que estavam em Corinto. Corinto é uma cidade lá na Grécia, amém, perto de Atenas. Então ele escreve essa carta, e essa carta hoje serve para nós, serve para lembrança para nós, serve de reforço para nós, serve de orientação para nós, amém? Então ontem lemos o capítulo 10 e hoje vamos ler o capítulo 11, amém? Se você puder abrir a tua Bíblia e acompanhar a leitura, a minha Bíblia está na versão NVI. Se você puder acompanhar a leitura através da tua Bíblia, amém. Se você não puder, não precisa sair da live, fica aí, ouça a leitura, amém? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a tua fé vai ser aumentada, a tua fé vai ser restaurada, amém? Em nome de Jesus, amém. Então estamos dentro do nosso tempo, vamos começar então a leitura, amém? Aleluia, Jesus. Tá linda, minha prima. Obrigada, Janete. Obrigada, minha prima. Amém. Vamos ler então. Então diz assim: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Amém? Paulo a falar para os crentes, né? Falar para nós nesse caso. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo é imitador de Cristo. Então ele diz, sejam imitadores, né? Assim como eu imito Cristo, vocês também imitem a mim. Amém? No versículo 2 diz: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo. Acho que o som está muito alto para mim. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Amém? O que eu entendo aqui é que Paulo está a falar de coisas espirituais e está a falar de coisas também carnais, materiais, amém? Coisas físicas, amém? Aqui Paulo, quando fala sobre, primeiro ele diz, né, que a mulher, o homem é cabeça da mulher e Cristo é cabeça do homem, né? Assim como Deus é cabeça de Cristo, amém? Aqui Paulo fala, se nós olharmos, né, espiritualmente é assim, é essa ordem, amém? Então o homem é o cabeça da mulher, espiritualmente falando, ele é o sacerdote do lar, como a própria palavra nos diz, né? Então ele é a cobertura espiritual, vamos assim dizer, da mulher. Do mesmo jeito, Cristo é o cabeça do homem, ou seja, Cristo é o cabeça, ou seja, a cobertura espiritual do homem, assim como Deus é a cobertura espiritual de Cristo, amém? Em termos de hierarquia, amém? Agora, se falarmos humanamente, amém? Humanamente, ele fala que a mulher não veio por causa, ou seja, o homem não veio por causa da mulher, mas a mulher veio por causa do homem. Que nós sabemos, né? Nós lemos em Gênesis que o homem
primeiro Deus criou o homem. Antes de criar a mulher, Deus criou o homem. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Amém? Deus já tinha criado os animais e já, quando ele criou os animais, ele criou macho e fêmea. Quando ele criou o homem, ou quando formou, né? Ele formou o homem e deu, né, a ordem que o homem dar nome aos animais, dar nome às coisas que Deus já tinha criado para ele, vamos assim dizer. Mas Deus viu que o homem estava sozinho. E ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, então decidiu fazer uma companheira, né? Uma ajudante, uma companheira para o homem. E aí Deus colocou o homem num sono profundo e tirou a costela. Então por isso é que Paulo aqui refere-se que não é o homem que vem da mulher, mas a mulher que vem do homem através, né, dessa formação, vamos assim dizer, desse princípio que Deus criou a mulher através do homem, ou seja, a mulher Deus criou porque viu que o homem precisava de uma companheira. Amém? Então Paulo fala nesses termos. Não podemos olhar como se fosse tipo, não, a mulher está por baixo do homem e pode ser pisada, o homem pode desrespeitar e a mulher não tem que ficar ali. Não é nesse sentido. Amém? Temos que olhar, entender o espiritual, entender humanamente falando, não tem a ver com quem é mais que quem, não tem a ver, não é sobre isso que Paulo se refere, amém? Mas sim sobre a cobertura espiritual. Isso traz uma certa responsabilidade ao homem, saber que ele é a cobertura espiritual da mulher, ou seja, ele está em termos espirituais realmente, né? Ou seja, a mulher está sob a responsabilidade, tipo assim, né? O homem tem a responsabilidade espiritual sobre a mulher, amém? Então, e para a mulher também entender qual é o papel do homem, né? No aspecto espiritual, amém? Depois Paulo fala em cortar cabelo, que o homem não pode estar com o cabelo cortado, que não pode estar com o cabelo coberto quando for profetizar ou quando for orar, amém? Isso já tem a ver com como é que eu posso dizer, com o estilo de vida, né, que eles tinham neste tempo, amém? Com como é que eram os hábitos e costumes daquela época, amém? Então, e depois temos que entender outra coisa, que nós estamos a falar dos crentes de Corinto, amém? Corinto é na Grécia e eles não eram judeus, eles eram, era uma mistura, vamos assim dizer, sempre havia judeus no meio, mas na sua maioria eram não ateus, eram gentios, né? Os não judeus. Então havia questões culturais, amém? Envolvidas nessa explicação de Paulo. Então, dentro de cortar a cabeça. Depois diz que, visto que é a imagem de glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Mas nem era essa parte, era sobre cortar o cabelo, que também fala da mulher. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Aqui diz, né, que a mulher deve tapar a cabeça, amém? Em forma de, como é que eu posso dizer, como é que seria a palavra certa? Ele diz que a mulher não deve cortar o cabelo da mesma forma que não deve usar a cabeça descoberta, ou seja, quando a mulher cortava o cabelo, simbolizava que a mulher foi como se tivesse sido rejeitada pela sociedade. A mulher cometeu um pecado, fez alguma coisa, então cortava o cabelo e passava a ser uma maneira de simbolizar que aquela mulher foi rejeitada. Então a mulher, né, que era uma mulher digna, tinha sempre o cabelo comprido. Mas ao mesmo tempo ela precisava de cobrir aquele cabelo quando tivesse que orar ou profetizar, de forma a mostrar reverência. Essa é a palavra que eu quis dizer há pouco tempo. Amém? Depois no 11 diz assim. No 11 diz: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Ou seja, embora a mulher tenha sido criada por causa do homem, porque Deus viu que o homem precisava de uma companheira, precisava de alguém que estivesse ali com ele, amém? Paulo também diz que, embora independente, né, como é que ele diz?
No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Aqui ele diz que como eles casam, então passam a ser uma só carne. Então não está um independente do outro. Amém? Então um depende do outro. Para se tornar uma carne precisa de ter um homem e uma mulher. Amém? Então estão dependentes um do outro. Depois ele diz, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Ou seja, a mulher veio do homem porque Deus tirou da costela de Adão e formou a mulher, mas também o homem nasce de uma mulher. Amém? Então está sempre interligado. Depois diz, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Amém? Mas se alguém quiser fazer a polêmica a este respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, se alguém quiser levantar uma polêmica dentro do vosso meio, achar que não, a mulher tem que cortar, não, a mulher é livre. Então, porque havia isso, né? Eles são costumes diferentes, eram países diferentes, culturas diferentes. Então, precisava de haver ali como é que eu posso dizer? Um meio termo, amém? Então Paulo aqui diz, olha, se vocês quiserem criar polêmica por causa disso, o problema é vosso, mas precisam de saber que nós não temos esse costume, nós judeus, né? Nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, ou seja, para além da igreja de Corinto, havia outras igrejas, já havia a igreja em Éfeso, já havia a igreja em Damasco, já havia a igreja em Jerusalém, amém? Já havia as igrejas de Cristo, as igrejas que foram fundadas pelos outros apóstolos e pelo próprio apóstolo Paulo, amém? Então já havia em vários países, várias cidades, vamos assim dizer. Então ele está dizendo em nenhuma, ou seja, nem as igrejas de Deus, ou seja, as outras igrejas também não têm esse costume, amém? Depois, aqui na minha versão, que é a NVI, diz a ceia do Senhor. Aqui já vamos entrar noutro tema, amém? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Ou seja, quando nós começamos a ler o livro de Coríntios, Paulo chamou a atenção, começa elogiando, amém? Começa elogiando a igreja porque tinham mantido os aprendizados e tudo, mas depois ele começa a lista de críticas, né? Críticas que coisas que ele ouviu, porque ele estava em Éfeso, noutro país, no caso, né? E de lá chegou, né, a informação de que a igreja de Corinto, que está localizada na Grécia, né? Estava com os comportamentos, os crentes lá estavam com umas divisões e tal, e pronto, com os problemas. E Paulo manda essa carta dizendo, olha, chegou aos meus ouvidos que vocês estão assim, 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 amém? Então aqui Paulo, quando começa, ele fala, eu sei que vocês estão aí a fazer divisões, mas de certa forma até é bom. Embora as divisões na igreja é algo que não é bom, né? Nós sabemos as facções, os grupinhos, as panelinhas, não é bom. Mas Paulo diz que aqui, de certa forma, ele até acha bom. Por quê? Porque dentro dessas divisões sempre vai se revelar o caráter de cada um. Então, se você já testemunhou algo assim, de tipo haver aqueles grupos de crítica, não deviam fazer isso, deviam fazer assim, sempre se revelam aquelas pessoas que falam, não, mas isso assim, tipo os apaziguadores, né? Tem os agitadores, tem os apaziguadores, tem os que só ouvem, não dão opinião. Então é aí onde passa a peneira, é o que Paulo está dizendo. Amém? Ele diz, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que se sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Amém? Então nós devemos ter atenção nesse pormenor. Se nós estivermos a passar por uma realidade dessas, amém? Onde há alguma divisão na nossa igreja, dentro do nosso meio, vai se ver,
né, vamos nos aperceber quem é quem. Então também vão ver quem somos nós, qual é a posição que a gente toma, amém? Se é de agitador, se é de apaziguador, se é do que só ouve ou do que não quer ouvir. Não, nem quero ouvir para não dar opinião, amém? Então temos que estar atentos a isso, amém? Depois no versículo 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu vou parar aqui antes de começar essas palavras de Paulo. Porque lembrando, né? Já falei várias vezes, mas não custa relembrar, que Paulo aqui está a falar sobre aquilo que chegou aos ouvidos dele. Amém? As queixas que chegaram aos ouvidos dele. E então ele está a chamar também a atenção acerca da Santa Ceia, né? Da ceia do Senhor, do momento de comunhão entre irmãos, no momento de partir o pão. Amém? Que é um memorial que é feito porque Jesus estipulou, né, que assim fosse, que é um memorial para ele, é um memorial, né, uma ação, vamos assim dizer, que é feita para nos lembrarmos e termos a consciência de que Jesus veio e morreu por nós, amém? Então Paulo está a dizer que uns vão com fome e não esperam pelos outros, então já adianta. Ou seja, uma coisa que tem que ser feita em comunhão, uma coisa que tem que todo mundo esperar por todo mundo e fazer em simultâneo. Os que estão com muita fome não querem esperar, então Paulo diz: então por que não comem já em casa antes de sair de casa? Já que vêm com tanta fome, então comam em casa, bebam em casa, amém? Que é para não, como é que se diz? Não ridicularizar ou não desvalorizar, não desmerecer o momento, amém? Depois, Paulo, aí ele começa, né, no 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, Paulo começa dizendo que recebeu do Senhor. Lembrando que Paulo, quando Jesus fez a última ceia, né, que é aí onde ele institui a ceia do Senhor, Paulo não estava presente. Paulo vem se converter, né, volta-se para os caminhos do Senhor, converte-se ao cristianismo, converte-se à nova aliança, né, vamos assim dizer, depois de Jesus aparecer para ele em visão. Ou seja, Jesus já não estava na terra, já tinha voltado para junto do Pai, quando Jesus aparece para Paulo. Mas Jesus deu orientações a Paulo, amém? O Espírito Santo ministrou em Paulo as coisas, amém? Paulo aprendeu com os outros apóstolos porque ele teve a oportunidade de andar com os outros apóstolos, conhecer, né? Ele teve com Pedro, teve com os outros apóstolos e ou seja, foi passado, amém? Toda aquela informação, e lembrando também já faziam as anotações, né, os registros de tudo aquilo que eles testemunharam, tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor. Então foi passado. Da mesma maneira, Paulo também passava para os novos convertidos. Amém? Então por isso é que Paulo diz que tudo aquilo que lhe foi entregue, ele passou para este povo, para esses crentes de Corinto. Amém? Então Paulo aqui começa citando, né, explicando, vamos assim dizer, sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor, o que representa o pão, o que representa o suco, amém, o cálice, o que é o conjunto, né? E por que se deve tomar, amém? Então Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: lembrando que esta ceia
que Paulo está a falar é a última ceia que o Senhor Jesus teve com os discípulos. Por isso é que Paulo começa dizendo que na noite em que Jesus foi traído, porque foi exatamente naquela última ceia, que era uma noite, né, uma noite de Páscoa, né, que eles estavam a comemorar a Páscoa. Jesus sentou com os 12 discípulos, partiu o pão, né, e partilhou o cálice de vinho com os discípulos e deu orientações sobre o que seria a partir daquele momento a ceia. A partir deste momento, deste exato momento, nós estamos aqui a partir o pão e a distribuir, né, a dividir o vinho, né, que na altura era vinho. A partir de agora, isso não vai só representar uma Páscoa, mas vai representar um memorial da minha vinda, da minha morte. Então, o pão representa o meu corpo e o vinho representa o meu sangue que vai ser derramado. Ou seja, Jesus ainda estava vivo, ainda não tinha sido morto, né? Mas iria em breve acontecer, né, a morte e ressurreição de Cristo. Então, aquela foi exatamente a última ceia que eles tiveram. Amém? E a partir daquele momento passa a ser instituída a ceia do Senhor. Naquela mesma noite Jesus foi traído. Foi quando Judas, né, nós já sabemos que vendeu, né, a localização, vamos assim dizer, né, denunciou onde que Jesus estaria aos homens lá que lhe prenderam. Então por isso é que Paulo começa que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e dado graças, meu Deus, tendo dado graças. Por que Jesus deu graças? Porque é uma prática, amém? Era uma prática na altura, é uma prática nos dias de hoje. Nós cristãos devemos ter a mesma prática, amém? Ontem falamos sobre isso, que é o de agradecer, que é o de consagrar, que é o de apresentar o nosso alimento ao Senhor. Nós devemos fazer, mas é só na Santa Ceia? Não. Qualquer refeição que nós formos fazer, nós precisamos de apresentar ao Senhor. Temos que agradecer, porque quando nós fazemos isso, nós mostramos reverência, nós mostramos dependência, nós mostramos agradecimento ao Senhor. Nós reconhecemos que nós temos aquilo, né? Temos essa providência, porque Deus nos abriu as portas, Deus nos deu um emprego, amém? Deus nos deu, como é que se diz? Abriu as portas financeiras para nós podermos comprar aquilo. Então não é o nosso esforço, mas é a graça do Senhor. Então quando nós apresentamos o nosso alimento e damos graças ao Senhor, quando nós pedimos consagramos aquele alimento ao Senhor, para além de nós quebrarmos todas aquelas que ontem aprendemos, né, dos alimentos que foram sacrificados, santificados para entidades demoníacas, nós já cortamos esses laços e ainda consagramos. Ou seja, o alimento já não é um alimento só, um alimento natural só, passa a ser também um alimento espiritual, amém? Porque fortalece o nosso espírito, de certa forma, porque entregamos ao Senhor. Então aqui Paulo diz, e tendo dado graças, partiu. Ou seja, até Jesus, que era Deus, apresentava o alimento, agradecia o alimento. Então ele apresentou, deu graças, Senhor, meu Pai, obrigado por este pão, obrigado por essa refeição que vamos fazer. E aí ele parte o pão, amém? Partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Este corpo que é dado em favor de vocês. Quando nós começamos a live, eu falei, né, que nós devemos passar o evangelho. Precisamos de passar, tudo estamos a aprender, de passar para outras pessoas, para essas pessoas saberem que estão livres em nome de Jesus. Essas pessoas foram compradas com preço de sangue. Jesus já pagou pela vida desse irmão, dessa irmã que nós conhecemos e está a sofrer às vezes, amém? Está em algum momento de dor, alguma situação. Ou cegueira espiritual também, muitas das vezes, amém? Então nós precisamos de dar essas boas novas, nós precisamos de falar, olha, tem uma novidade, Jesus veio e morreu por ti, Jesus já pagou o preço, você precisa ser livre em nome de Jesus, amém? Então esta é a palavra, amém? Esta palavra é que reforça aquilo que eu falei, que diz, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, toda vez que fizemos a Santa Ceia, todas as vezes que nós fomos tomar do pão e beber do cálice, nós devemos fazer em memória, ou seja, devemos trazer a memória, devemos, né, estamos no momento a nos lembrar que Jesus morreu por nós. Amém? Então, o pão que a gente come, a bolacha,
dependendo do que a pessoa usa, né, para fazer a Santa Ceia, um pedaço de pão, um pedaço de bolacha de aguissal, né? Então a pessoa a pessoa ao tomar vai se lembrar, né, isso aqui é o corpo de Cristo, isto aqui já não é um pedaço de pão, já não é um pedaço de bolacha, então isto aqui já é o corpo de Cristo. Eu vou tomar, vou pôr na minha boca, vou, né, digerir em memória de Cristo que morreu por mim. Amém? Depois diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aqui, quando Jesus diz nova aliança, existia uma aliança antiga, né? Existia uma primeira aliança que foi feita através de Moisés. Amém? Então, quando Jesus diz que agora essa é a nova aliança, ou seja, o meu sangue faz uma nova aliança. Aquela aliança que foi feita com Moisés era somente para o povo judeu. Amém? A aliança de Jesus já inclui todo mundo, já está todos aqueles que creem. É bom nós salientarmos essa palavra que creem, porque as pessoas às vezes acham, né, que tipo, Jesus já não pedia Jesus para morrer, ou então pensam que tipo, não, Jesus morreu por mim, tipo assim, banalizam esse facto. Nós precisamos de crer. Mas o crer não é só, não, alguém me contou e estou assim, tipo, acho, não tenho muita certeza. É ter certeza. O crer é crer, é acreditar, né, com convicção, amém? Ter certeza no coração. Depois diz, no 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, o que é que nos diz? Que Jesus vai voltar. Todos os dias, quando eu termino a live, eu digo, se amanhã, ou seja, amanhã a gente se vê às 20 horas, se Jesus não voltar. Por que eu falo sempre isso? Por que eu sempre me despeço se Jesus não voltar? Porque eu tenho certeza que Jesus vai voltar um dia. Pode voltar agora, daqui a 2 segundos, pode voltar amanhã, pode voltar depois da manhã, pode voltar daqui a 50 anos, daqui a 2 anos, ninguém sabe. Amém? Mas uma certeza eu tenho e você precisa de ter. Jesus vai voltar. Então a palavra aqui diz, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, devemos fazer a ceia do Senhor, devemos fazer esse memorial, né, para o Senhor, essa homenagem, esse trazer a nossa memória, trazer a nossa recordação que Jesus morreu por nós. Precisamos sempre de fazer. Lembrando que a Bíblia, ela não nos fala, né, qual é a como é que se diz? Quantas vezes, né, nós devemos fazer a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor? Quantas vezes? Não nos diz, amém? Não temos essa orientação. Então varia muito de igreja para igreja. Então há igrejas que fazem uma vez por mês, né? Umas fazem no primeiro domingo, outras fazem no segundo. Pronto, já é conforme a igreja quer ou estipulou, né, pronto, nas suas regras, vamos assim dizer, dentro da própria igreja. Tem igrejas que fazem todos os domingos ou todos os cultos, tem igrejas que fazem 2 vezes por mês, tem igrejas que fazem 1 vez por ano, tem igrejas que fazem, olha, tem uma variedade de opções, né, de igreja. Cada uma instituiu da sua maneira e faz da sua maneira. Mas eu quero dizer que a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, não está só, ou seja, nós não precisamos só fazer quando na minha igreja só faz 1 vez por ano. O importante é nós sabermos o objetivo da Santa Ceia, o objetivo da Ceia do Senhor. É para eu trazer a memória, eu preciso de me lembrar. Não, mas eu já me lembro. Não, mas eu quando faço algo que Jesus me instituiu a fazer em memória dele, então estou a trazer, para além de eu estar a me lembrar, eu estou a tomar fisicamente, eu estou a fazer o ato profético, amém? De colocar na minha boca e fazer uma oração, dizer, Senhor, este pão já não é pão, simboliza o teu corpo. Este sumo de uva, né? Eu não sei se há igrejas que fazem com vinho alcoólico ou vinho, né? Não sei se tem vinho sem álcool, não sei. Mas
Eu sei que as igrejas fazem consumo de uva, amém? Agora, não sei se algumas fazem com álcool, não sei também até que ponto é que pode ou que não pode, aí vai já depende de cada um, amém? Mas eu faço, né, consumo de uva ou suco de uva, não sei se tem aqui algum irmão brasileiro, nós falamos sumo, amém? Então, nós quando trazemos à memória esse ato, quando nós nos lembramos que Jesus morreu por nós e nós fazemos esse ato profético, não temos necessariamente que fazer só quando vamos à igreja. Se eu sentir no Senhor que eu estou a ler a palavra, eu tenho condições de fazer em casa, eu vou fazer em casa, porque eu estou a trazer a memória, amém? Então, quando nós temos essa consciência que nós, ao fazermos assim, estamos a trazer a memória, estamos a trazer, como se estivéssemos a trazer a vida, amém? Como se estivéssemos a relembrar exatamente aquilo que Jesus morreu por mim. Então, vai me trazer um temor, um quebrantamento, um entendimento, que às vezes nós esquecemos. Nós podemos, eu sei que Jesus morreu, mas fica uma coisa assim muito vaga, uma coisa assim muito... Não, tipo assim, não, ele só veio, morreu. Parece algo muito banal, mas quando nós fazemos a ceia do Senhor, quando nós trazemos a memória, não tem como você não reviver. Quem já viu em filmes, quem já leu e conseguiu imaginar aquele processo que Jesus passou, não tem como você não reviver aquele momento, não tem como você não se quebrantar com isso, amém? Então, o que eu entendo é que nós não precisamos de estar sujeitos só ao fazer na igreja. Na minha igreja só faz uma vez por ano, mas eu quero me lembrar mais vezes, eu quero trazer a memória mais vezes, então eu posso fazer sozinha, porque você vai consagrar ao Senhor, você vai apresentar, e nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus nos disse que nós temos autoridade é em nome dele. Então, se nós consagramos em nome de Jesus os elementos, nós podemos fazer sim, amém? Então, eu não sei se a tua igreja faz quantas vezes qual é, né? Ai meu Deus, qual é a palavra? Quantas vezes faz, amém? Mas eu quero que nós tenhamos essa maturidade de entender, e que nós possamos também pedir ao Espírito Santo para ministrar essa palavra em nós. Eu preciso que você tenha o teu entendimento, amém? Eu preciso que você tenha o entendimento no Espírito Santo e entender realmente como é que funciona, por quê e como é que é, amém? Que é para Deus ministrar no nosso coração e na nossa mente, amém? Então diz, no 22 diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu vou parar aqui também para levantar algumas questões, que é quando a palavra de Deus diz que todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Até certo momento, eu sempre entendi essa palavra como sendo pessoas que não estão dignas, né? Ou seja, quem tomar indignamente está em pecado. Mas aí o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: não tem ninguém que não está em pecado. Não tem ninguém que não peca. Não tem ninguém que acordou hoje e ainda não pecou. Aqui na Inglaterra são 20h43. Em Angola é uma hora a mais, então 21h43. Não sei qual é o horário aí de onde você está, se é de manhã ou se já é à noite, assim como aqui. Então, não tem ninguém que desde que acordou hoje ainda não pecou. Todos nós pecamos. Então, quando nós formos tomar a ceia do Senhor, nós estamos em pecado. Nós pecamos de alguma maneira. Ou pecamos em pensamento, ou pecamos em palavra, ou pecamos em ações, segundo a palavra do Senhor. Amém? Então, quem são esses que estão a tomar indignamente? Porque essas pessoas, né? A palavra diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, vai levar uma culpa sobre o corpo e o sangue do Senhor. Como se fosse, vamos dar um exemplo, né? Eu estou a falar minhas palavras, amém? Não estou a citar a Bíblia, estou a falar as minhas palavras. É como se você tivesse também atirado uma pedra no Senhor enquanto ele estava a levar a cruz, amém? Como se você tivesse feito alguma coisa contra o Senhor enquanto ele estava ali na via dolorosa com a cruz nas costas. Então, é mais ou menos nesse sentido que a palavra de Deus diz: estará a pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Amém? Então, quem são as pessoas que tomam indignamente? O que eu entendi, que o Espírito Santo me revelou, é que todas as pessoas que tomam indignamente são as pessoas que não têm o entendimento do que é a ceia do Senhor. Amém? Eu não sei se você tem um entendimento diferente, não sei se você não concorda com isso, mas o que o Espírito Santo me revelou, amém? No meu entendimento é isso que eu tenho, amém? Então, quem toma indignamente é aquela pessoa que não sabe, mas o sangue é o sumo, o que o sumo representa? O que o pão representa? Ah, não, vou só tomar só por tomar. Ah, não, eu sei que é o corpo, ah, não, sei que, então vou só tomar. É o que eu entendo como tomar indignamente, quando a pessoa banaliza, quando a pessoa não tem o entendimento certo. Amém? Agora, dentro do pecado, que eu estava a dizer que todo mundo pecou hoje, né? Todo mundo cometeu um pecado em ação, em palavra, em atitudes. Amém? Mas existem coisas, existe o pecar e existe viver no pecado. Tem diferença. Então, quem vive no pecado, quem vive em pecado, também não pode tomar da ceia do Senhor. Amém? Porque aqui nós vamos continuar a ler, a palavra diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do corpo e beba do cálice. Ou seja, o examine-se antes de tomar. O examine-se cada um. Eu não vou examinar o irmão, não posso olhar no irmão. Esse aqui que fez não sei o que tá, tomar Santa Ceia. Não, quando você está com a Santa Ceia, quando você está com a ceia do Senhor, com o copo e o pão na mão, é para você se analisar a si mesmo. A palavra de Deus nunca te disse, olhe no teu vizinho aqui de lado, ou no de trás, ou no da frente. Esse também pecou, esse também. Não, é para nós nos analisarmos, é para nós analisarmos a nossa vida. Vemos como é que estamos. Porque, por exemplo, se eu tiver dentro da igreja, né? Imagina, estamos no culto ali, eu estou com a Santa Ceia na minha mão e a minha colega, a pessoa que está ao meu lado é uma irmã da igreja que tem problema comigo. Não, eu tive um atrito com ela, então discutimos ou falamos palavras que não deviam, então estamos com problema. Então eu estou em pecado, porque eu estou com raiva da irmã, eu ainda não resolvi o problema com a irmã. Amém? Então eu preciso de me analisar, eu preciso de ver, peraí, não. Eu estou a beber, eu estou mesmo aqui a tomar Santa Ceia, mas estou com um ódio dessa irmã, se ela me coisa, eu vou só lhe dar aqui um supapo, né? Então eu não acho que eu estou digna, então eu tenho que me analisar, eu tenho que ver, o meu coração está limpo. Está em condições mesmo? Será que eu com raiva da irmã que está aqui ao meu lado do meu vizinho, que fez não sei o que, eu estou com raiva? Será que eu estou em condições de tomar, de representar, de trazer à memória o sacrifício de Jesus? Porque Jesus não morreu só por mim. Que nós também temos o problema, vamos assim dizer, de achar que não, Jesus só veio por mim. Jesus não veio pelo meu irmão pecador, pelo meu vizinho que é viciado, coisa assim. Nós achamos, não, eu como estou crente, estou andando na palavra, então só Jesus só veio para mim. Jesus veio para todos, mas as pessoas precisam de crer. Eu creio, mas eu não sei se a condição do meu vizinho vai mudar, se ele vai crer, se ele vai dormir amanhã, vai acordar já mais crente que eu. Amém? Então nós precisamos de autoanalisarmos a nossa vida. Como é que se diz? Sondar o nosso coração. Nós precisamos de ver, será mesmo não? Ainda estou com raiva daquele vizinho, daquela irmã que me falou, então eu prefiro não tomar. Então eu prefiro ainda me pedir perdão no Senhor, chegar na irmã, ficar bem com a irmã, então aí eu tomo. Amém? Então são questões que nós precisamos de analisar. Todo mundo está em pecado, então ninguém é digno. Ninguém é digno de tomar a Santa Ceia. Ninguém é digno de tomar a ceia do Senhor. Mas pela graça do Senhor, nós somos perdoados, mas nós precisamos de reconhecer que estamos errados. Precisamos de reconhecer que precisamos de endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Eu vivo em pecado, eu vivo na mentira, então preciso, deixa-me consertar primeiro. Amém? Vou deixar de mentir. Vou deixar de viver, porque uma coisa é você mentir hoje. Ah, não menti, estava a falar o telefone e não, já saí de casa, afinal não saí. É pecado. Mas às vezes a pessoa faz isso, inconscientemente você faz isso, nós fazemos isso, amém? Então, isso é uma coisa. Agora, o tipo viver da mentira, não, eu sou
rica e afinal não sou, coisas assim, né? Vamos depois cada um puxar pela memória e puxar os exemplos, amém? Porque eu não quero fixar muito assim exemplos, porque às vezes nós paramos e pensamos, não é só isso, não. Então precisamos de ter maturidade espiritual, amém? E abrir a nossa mente para entender mais do que aquilo que a Bíblia diz, mais do que aquilo dos exemplos que eu dou, amém? Aleluia, Jesus. Então, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, para mim isto é a resposta da primeira pergunta que eu tinha feito. Quem são os que bebem indignamente? Quem são os que tomam indignamente? Que depois serão culpados de pecar contra o corpo de Jesus. Essa palavra aqui, pois quem come e bebe sem discernir, sem saber o que é o corpo, amém? E come e bebe a sua própria condenação. Então eu não sei o que são os elementos, eu não sei para que servem os elementos, eu não sei por que eu tenho que trazer a memória que Jesus morreu, por que eu tenho que trazer a memória, por quê? Porque a palavra me diz, então eu preciso de aprender, amém? Eu preciso de aprender, preciso de entender e preciso de reconhecer, crer, amém? Não, eu acho mesmo, não, faz sentido, não. Estou a ler, realmente, de facto, isso faz sentido. De facto, é verdade. E não temos essa passagem, temos outras que falam sobre a ceia do Senhor, amém? Então, temos passagens que nos reforçam esse ato, essa atitude, amém? Ou esse ato profético, amém? Então, quando nós já entendemos, não, já entendi, já estou ciente do que é, por que eu devo fazer, amém? Eu creio, então aí eu estou em condições de tomar a ceia do Senhor. Então diz, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então aqui a palavra que Paulo diz, né? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. Fracos fracos na fé, doentes no espírito. Amém? Não aqui Paulo não se refere a doença, fraqueza e morte física. É tudo espiritual, né? Porque aqui fala dormir, então a palavra dormir é morte, amém? Não é dormir só, é morte mesmo. Então é morte espiritual, doença espiritual, fraqueza espiritual. Paulo diz que tem muitos nessas condições, muitos que não fazem a ceia do Senhor porque acham que não estou preparado, não, ainda não quero deixar de mentir, não, ainda não quero deixar de roubar, não, ainda não quero deixar de viver na imoralidade sexual. Não, ainda não quero deixar esse vício aqui num coisa. Vou ainda deixar para depois. Ai. Então, Paulo aqui está a dizer, por isso é que há muitos fracos, doentes e a dormir. Então, às vezes você fala no irmão, olha, Jesus, isso assim. A palavra fala assim, e a pessoa já está 500 anos na igreja, não está a entender o que você está a falar. Ele está a falar chinês. Às vezes você está a falar, a pessoa não está entendendo. Não, Mara, não estou mesmo a entender. Não, minha irmã, não estou. Não, mas isso não sei o que. E a pessoa está a te explicar, está aqui na palavra. E a pessoa não consegue perceber. Isso é morte espiritual. Isso é dormir. Isso é fraqueza, é doença espiritual. Por quê? Porque nós não tomamos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer. Eu quando falei há dias, estávamos a fazer a live e falamos do jejum. Eu disse, o jejum é algo que abre assim, tira a escama. Estava aquela escama que Paulo tinha, não estava a ver, estava a perseguir os crentes, estava a matar os crentes. E a escama espiritual caiu e Paulo aí virou o maior apóstolo da história, assim, que pegou e fez maravilhas, né? Que viajou e pregou e foi açoitado e foi preso. Paulo tem uma grande história, mas antes disso tudo ele era cego, ele tinha escamas nos olhos, ele não via o que os outros estavam a ver. Então muitos de nós estão nessa condição, por quê? Porque nós precisamos de começar a fazer atos espirituais, atos proféticos que nos abrem a visão espiritual, que nos abrem o entendimento. Então, independentemente do tempo que você é crente, do tempo que você está na palavra, ou de tudo que você já ouviu, às vezes o meu entendimento está bloqueado porque nós não fazemos coisas espirituais.
Nós não fortalecemos o espírito, não alimentamos o nosso espírito com o alimento espiritual que nós devemos alimentar. Você pode ler a Bíblia, nós podemos orar, mas se nós não complementarmos, nós vamos continuar só a ler a Bíblia. Nós não vamos entender. Então, por isso eu falei do jejum. Eu não quis falar da Santa Ceia, porque ainda não tínhamos lido sobre isso, mas agora estamos a ler. Então, vou te dar outra chave. Se você ainda não faz, se você não participa, analisa a tua vida, endireita os teus caminhos e começa a tomar Santa Ceia. Começa a tomar a ceia do Senhor, que você vai ver a tua vida a mudar. Você vai sair do raso, da beira da praia, para mergulhos profundos. Você vai abrir o teu entendimento de uma maneira, você vai começar a ouvir a voz de Deus de uma maneira sobrenatural. Então existem elementos que nós precisamos de colocar em prática. Leitura da Bíblia, oração, jejum e esse ato profético que é tomar a ceia do Senhor. Você, quando está a tomar a ceia do Senhor, você não está só a trazer à memória a morte de Jesus. Você está, eu acho que é em João. Se alguém puder, eu até queria aquela hora ter já aberto aqui. Eu acho que é João 6, que fala sobre a Santa Ceia. Não sei se alguém consegue me ajudar. Que eu gosto muito, onde está. Acho que é João 13, João 6. Quem puder, por favor, me ajudar a dizer qual é a passagem bíblica em João que fala da Santa Ceia, que é para eu ler o outro significado. Eu vou tentar abrir a minha Bíblia aqui no computador. Se alguém, por favor, se lembrar qual é a passagem, que é para nós entendermos o outro significado da Santa Ceia. Ceia. Aleluia, aleluia. Alguém se lembra aqui? Aleluia, aleluia. Espera, tá aqui nesta Bíblia. É 6:53. Amém? João 6:53. Vai dizer assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes da carne do Filho do Homem é Jesus. Quando você tiver a ler a Bíblia e tiver Filho do Homem, é Jesus. Amém? E não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida a que Jesus se refere aqui é vida espiritual. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não, pera. Agora essa parte aqui. Não, presta só bem atenção. Diz assim. No 56. João 6:56 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha, se isso não é profético, se isso aqui não é algo tipo assim, muito sobrenatural, eu não sei o que é. Jesus fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, você está a tomar a Santa Ceia, você está no Senhor, você está permanecendo no Senhor.
Você está literalmente no colo do Pai. Amém? E não só, o próprio Jesus está em ti. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Olha, para mim, o Santa Ceia, quando eu leio essa parte aqui, eu fico emocionada. Mas quando eu estou a tomar Santa Ceia, eu estou acreditando com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, que eu estou a tomar, que eu estou a me alimentar de Jesus. Ou seja, eu estou a introduzir Jesus dentro de mim. Eu estou a crer muito nessa palavra. Para mim, essa é a passagem mais forte quando fala da ceia do Senhor. Para mim, essa que eu falo, meu Deus, isso aqui é um tiro no coração. É uma flecha no nosso entendimento. Não tem como nós não percebermos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira comida. Não é essas nossas comidas que você come, daqui a 2 horas já tem fome, mas temos que comer porque precisamos de estar de pé, senão, né, o nosso corpo não aguenta. Agora, espiritualmente falando, Jesus vai te dizer que vai te ressuscitar no último dia, que a comida, que o sangue dele é a verdadeira bebida e o corpo dele é a verdadeira comida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, às vezes, quando eu digo que às vezes a nossa falta de entender as coisas é porque estamos mortos espiritualmente, estamos doentes, fracos espiritualmente. É isso. Nos falta o alimento, nos falta termos Jesus dentro de nós, termos essa aliança com o Senhor, porque nós não estamos só a nos lembrar que Jesus morreu por nós, nós estamos literalmente a colocar Jesus dentro da nossa vida, e nós a colocarmos a nossa vida em Jesus. Amém? Então, você nunca mais vai tomar Santa Ceia da mesma maneira. Depois de uma revelação dessa, e quem não faz, hoje mesmo vai se consertar, vai dobrar o seu joelho no seu quarto e vai dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida que me afasta de ti. Eu não quero mais viver essa vida que não me permite tomar Santa Ceia. Eu não quero mais viver indignamente. Não quero mais. Eu quero começar a tomar Santa Ceia. Eu quero tomar a ceia do Senhor. Amém? E tem que tomar. Amém? Vamos continuar a leitura. Diz assim, no 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Então, nós temos que entender que a disciplina do Senhor é a disciplina de um Pai. Deus não quer acabar com a nossa vida, acabar com a nossa existência. Ele quer nos repreender quando há necessidade de repreensão. Às vezes as pessoas, não gostei. Mara, ontem mesmo a live falaste umas coisas que foi assim, achei que falaste muito dura. Nós temos que entender quem está a falar. Porque a palavra, quando nos choca, quando nos agride a palavra, normalmente é o pai que está a falar, porque o pai quer corrigir o filho. Então, quando nós começamos a entender que a palavra é pontual, que a palavra veio mesmo nos atingir o ponto fraco, veio mesmo dar pedrada na nossa cabeça, então nós temos que entender que é uma repreensão do pai. Deus quer corrigir alguma coisa em nós e nós precisamos de ouvir. Amém? Porque nós, como pais, quando vamos corrigir o filho também não quer ouvir. O filho também não quer ouvir aquela palavra de repreensão, mas nós fazemos isso porque é por amor. Nós fazemos isso que é para corrigir, para o filho ser uma pessoa de bem na sociedade. Nós não repreendemos o filho porque não gostamos do filho, é sempre pelo bem do filho. Então, por que quando é Deus a nos repreender, não gostei de ler essa parte na Bíblia, é muito agressiva, não leio mais a Bíblia, não quero mais ser crente, porque ser crente é difícil. Por que nós temos que ser esse tipo de crente que não pode ouvir uma verdade? Porque não quer mudar, não quer corrigir. Amém? Então no 33 diz assim:
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. E aqui termina. Ou seja, Paulo, volta a falar sobre quando tiverem que fazer, a ceia, então vamos fazer todo mundo junto, todo mundo espera, todo mundo ora, todo mundo consagra, amém? Todo mundo apresenta ao Senhor, então todo mundo ali juntinho vai fazer, amém? Estamos a falar do conjunto mesmo da igreja, amém? A comunidade no caso. E depois Paulo lhe diz, quanto ao mais, ou seja, o resto das coisas que eu tenho para vos falar, as outras coisas sobre essas questões que acabamos de abordar, que é a Santa Ceia, ou seja, do Senhor, e sobre como o homem, a mulher, a posição em termos espirituais, eu vou vos falar quando eu estiver com vocês, porque Paulo manda a carta através de Timóteo e diz que irá ter com eles. Ou seja, eu estou a mandar carta para vocês começarem já a corrigir aí as vossas atitudes, os vossos comportamentos, porque eu dentro em breve estarei aí. Tanto é que há uns capítulos atrás que a gente leu que Paulo lhes pergunta, quando eu for aí, querem que eu vá com amor e mansidão ou querem que eu vá com a vara? Ou seja, vou já levar aqui um chicote, me avisem que eu vou já preparado, amém? Ou seja, Paulo aqui mais uma vez termina o capítulo dizendo que o resto das instruções, as demais instruções, ele dará quando estiver com eles pessoalmente. Amém? E aqui terminamos a leitura do capítulo 11 de 1 Coríntios. Amanhã, se Jesus não voltar, se você não entendia por que eu falo isso, agora você vai entender. Amém? Então, se Jesus não voltar amanhã, a gente estará aqui de novo para lermos o capítulo 12. Vamos falar de dons espirituais. Amém? Eu gosto dos dons. Gosto de falar dos dons, amém? Se tivermos um pouco de tempo extra, eu vou entrar mais profundamente nesse tema. Tenho aí também bastante material sobre dons, amém? Então vou ler aqui algumas coisinhas. Mas por hoje a gente terminou, amém? Espero que você tenha sido abençoada, amém? Que você nunca mais vai ver a Santa Ceia, da mesma maneira, nunca mais vai tomar como você tomava, amém? Agora você vai começar a tomar de uma forma profética, começar a ser profeta do Senhor, amém? Tomar os elementos profeticamente, amém? Aleluia, Jesus. E aqui terminamos então. Não sei se alguém tem algum pedido de oração pra gente. O Elo escreveu João 6,38. Não é o 38, acho que é o 53. Vou começar a ler do 53. João 6,53 fala sobre a Santa Ceia. Depois tem Lucas também. Tem Lucas, tem João. Mas tem Marcos também, se eu não estou em erro. Marcos ou Mateus, um dos dois evangelhos. Amém? Aleluia, Jesus. Então, se você não tiver nenhum pedido de oração, te convido a fechar os olhos. Quem puder, amém? Quem não puder, fica com o olho aberto mesmo. Vamos orar. Se puder estar em oração de concordância, que Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Vamos fechar os olhos então. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai. Graças te damos, nosso Abba. Oh, Santo, Santo de Israel, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse maná que o Senhor derramou nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos alimentarmos Senhor, com a Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Pai Santo, por trazeres, meu Pai, ao nosso entendimento, Pai amado, as Tuas Escrituras, Senhor. Oh, Pai Santo, nós sabemos que se Tu não estiveres presente, Senhor, nós não somos capazes de entender, não somos capazes de compreender, meu Pai. Não somos capazes de acessar, meu Pai, as verdades do Teu Espírito, Senhor. Mas quando estás presente, Pai amado, a Tua palavra entra, meu Pai, a Tua palavra entra, Senhor, e nós podemos, meu Pai, desfrutar de cada bênção, meu Pai, de cada chave, de cada
coisa, meu Pai, que o Senhor tem ali preparado para nós, Pai Santo. Muito obrigado, Pai amado. Nós te pedimos, Santo Espírito, que o Senhor continue, meu Pai, a falar nos nossos corações, meu Pai, sobre essa palavra, meu Pai, e muito mais, Senhor. Muito mais do que o Senhor tem, meu Pai, guardado, que o Senhor nos dê, Pai Santo. Que nós possamos ser maduros espirituais para receber e entender o que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Oh, Pai Santo, que o teu alimento não cesse nas nossas vidas, Pai Santo. Continua, Pai amado, a ruminar, meu Pai, cada entendimento que nós tivemos, meu Pai, cada chave que o Senhor liberou nessa noite, Senhor, que o Senhor continua a ruminar, meu Pai, na nossa mente, nos nossos corações, Pai Santo. Continua, Pai Santo, a entregar, meu Pai. Continua, Pai Santo, a nos alimentar, Senhor, a nos fortalecer, meu Pai, e que possamos crescer em graça, em estatura, em conhecimento na Tua palavra, Senhor. Oh, Pai Santo, arranca toda a escama, meu Pai, nos olhos, toda a escama, meu Pai, nos ouvidos, Senhor. Arranca toda a escama, meu Pai, na mente, meu Pai, nas emoções, Senhor, no nosso coração, Senhor. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Traga à memória, meu Pai, tudo aquilo que precisamos de largar, meu Pai, tudo aquilo que precisamos de mudar, meu Pai, tudo aquilo, Pai Santo, que precisamos de transformar na nossa vida, meu Pai, para caminharmos com o Senhor em plenitude, Senhor. Oh, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, por sem Ti não somos capazes, Senhor. Sem Ti nós não conseguimos, meu Pai, mas contigo somos mais que vencedores, Senhor. Oh, Pai amado, obrigado, Senhor. Só Te agradecemos, meu Pai, por tudo que és, tudo que fazes na nossa vida ainda irás fazer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tudo que já nos deste e tudo que ainda irás nos dar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque a Tua graça, meu Pai, a Tua benevolência, a Tua misericórdia alcançou cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu resgate, Senhor. Obrigado por morreres por nós, meu Pai, na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por ter sido, meu Pai, nosso libertador, seres o nosso libertador, Senhor. Te pedimos, Santo Deus, que o Senhor alcance, meu Pai, na nossa casa, na nossa família, meu Pai, na nossa parentela, todos aqueles, Pai Santo, que ainda não Te conhecem, Senhor, todos aqueles, Pai Santo, que ainda não acreditam em Ti, todos aqueles que não creem, Pai Santo, que podem ser transformados, meu Pai. Oh, Senhor, vai de encontro a cada um, meu Pai, do mais velho ao mais novo, Senhor. Alcança o coração deles, meu Pai. Constranja-os, Senhor, com Teu amor, com a Tua presença, Senhor. Abraça cada um deles, meu Pai, que eles sintam a Tua presença nesse momento, Senhor. Oh, Pai amado, eu não sei onde eles estão, mas o Senhor sabe cada endereço. O Senhor sabe cada nome, Senhor. Então eu te peço, Pai Santo, vai com a Tua mão poderosa, Senhor. Vai, alcança, meu Pai, toca no mais profundo do ser, meu Pai. Toca, Pai Santo, Pai amado. E toca, meu Pai, para que eles sintam, meu Pai, a Tua presença nessa hora, meu Pai. Oh, Pai Santo, Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai Santo, por tudo que és, Senhor. Oh, aleluia, Rei da Glória. Senhor, graças Te dou, meu Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Que o Senhor os guarde, meu Pai. Que o Senhor continue a abençoar as vidas deles, Senhor. Que o Senhor abra as comportas dos céus, Senhor, e derrama sobre a vida deles, meu Pai, bênçãos sem medida, Senhor. Bênçãos recalcadas, transbordantes, sacudidas, meu Pai. Oh, Pai Santo, e sem medida, em nome de Jesus, meu Pai. Pelo tempo, Senhor, que cada um tirou, Senhor, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que cada um tirou, Senhor, para estar na Tua presença, Senhor. Honra a vida de cada um, Senhor. Honra, Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Eu Te agradeço, Senhor, pela nossa vida, meu Pai, pela nossa noite, o nosso tempo contigo, Senhor. Entrego, meu Pai, as nossas noites, a nossa noite, os nossos sonhos nas Tuas santas e benditas mãos. Te entrego também já o dia da manhã, meu Pai, que a Tua presença seja conosco na ida, seja conosco na volta e seja conosco, Pai Santo, onde estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, eu oro e Te agradeço. Amém, amém e amém. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Jesus.
Obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus. E se Jesus não voltar, amanhã estamos juntos de novo às 20 horas. Amém? Fiquem todos com Deus. Durmam na paz do Senhor. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.